Começaram as finais da Copa Verde, e provavelmente a última Copa Verde que vamos ter no futebol brasileiro. Competição essa que deveria ser expoente no Centro-Oeste, deveria ser a maior competição da região, é a mais sucateada e a mais escanteada pela CBF. Competição que não tem marketing, não teve nem transmissão, tanto é que vocês devem ter percebido que aqui no canal não teve análise dos jogos dos times goianos durante a competição, durante os mata-matas, porque não tinha transmissão, como é que eu vou analisar alguma coisa? Então, pô, chegamos nas finais, e aí, pelo menos nas finais, a TV Cultura fez a transmissão do jogo de ida. E o Paysandu, o multicampeão dessa competição, o dono da Copa Verde, vamos combinar, não é? Com 4 títulos, já buscando seu 5º, recebe o Goiás, que também chegou, né, nessa final uma vez, já foi campeão, inclusive em cima do próprio Papão da Curuzu. E as duas equipes acabaram ficando no empate. E é um jogo que exige uma séria crítica, tá? Pra ambos os lados. O Paysandu foi claramente superior, já vou dando aqui até um spoiler da análise. Mas eu vou explicar detalhadamente o que aconteceu, o porquê do Papão ter sido melhor e as perspectivas pro jogo de volta. Vamos passar tudo que rolou nessa partida. Fica aí, torcedor do Goiás, fica aí, torcedor do Paysandu, e você, torcedor de outros times, pra entender o que rolou nesse jogo. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão curtindo as finais de uma competição praticamente extinta. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair uma análise nova aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam análise assim como você. E caso você goste dos vídeos do canal, você goste dessas análises, caso você goste desse tipo de conteúdo, peço que considere ajudar o canal a continuar funcionando, se tornando membro a partir de R$ 1,99. Você não só ajuda o canal a continuar, como participa do Gader Futebol Clube, o grupo de membros que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. É a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo do WhatsApp, lá você tem conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, notícias 24 horas por dia, você tem muita diversão, afinal é um grupo de futebol, então tem memes, figurinhas, zoeira, piada, que faz parte do futebol, tudo dentro do âmbito esportivo, claro, e também tem membros especializados em futebol para conversar com você, comentaristas do YouTube, inclusive eu, tudo isso a partir de R$ 1,99. E também peço que você considere dar uma moral para essa galera que tá aparecendo aqui do lado, que são os apoiadores do canal, que estão fazendo com que o canal continue funcionando. Os links estão todos na descrição. Lá, por exemplo, você pode acessar o link para assistir o Placar Esportivo, que passa de segunda a sexta, das 18h30 às 19h30. Você pode assistir clicando no link que tá aqui embaixo. Também deixei um link para você se divertir e quem sabe faturar uma graninha na Leaderbet 100% regulamentada. Também abaixo está o link para você que quer se tornar um piloto de verdade, quer aprender a área da aeronáutica e aviação, é só buscar a galera da EAD Aviação Civil, a melhor escola de aviação do Brasil, sem sombra de dúvidas. Clica no link lá para vocês conhecerem e verem as promoções. Por fim, você pode se divertir nos jogos do Fantasy Game Gol de Ouro, ou GDO. É só você clicar no link que também tá lá na descrição e participar dos jogos. Lá tem muitos fantasy games para você se divertir, bolões, apostas durante a semana. Lembrando que esses jogos são sempre focados para um público acima de 18 anos. E sempre jogue com responsabilidade. Beleza? Então, dito isso, sem mais delongas, escalações na tela. E o Papão veio a campo com um 4-4-2 bem curioso, tá? Porque na maior parte do tempo, ele funcionava como um 3-5-2. O Edilson como lateral direito e o PK como lateral esquerdo, eles revezavam no avanço ofensivo. Na maior parte do tempo, sempre um ficava, né? Também pelo meio você tinha ali o Rossi, que é um jogador já velho, conhecido aqui do cenário goiano também, já jogou no Goiás, né? Você tem o Nicolas, dispensa apresentações, jogou nos dois times e é ídolo nos dois. O Goiás até hoje tem ele com, né, uma boa visibilidade, é bem visto lá pela torcida esmeraldina. E o Del Valle, como outro atacante mais à frente, também apoiando. Além deles, também tinha auxiliando ali no meio o Marlon e o Leandro Vilela.
E assim, falando um pouco do Paysandu, antes de passar a escalação do Goiás, o Paysandu ano passado conquistou a Copa Verde de maneira sublime, né? Pegou o maior rival do Goiás, o Vila, e fez sonoros 10-0 no agregado. Então o Paysandu está defendendo o seu título. Além disso, nessa temporada o Paysandu ainda vai disputar mais uma final do Paraense, o campeonato estadual. Vai enfrentar o seu maior rival, o Clube do Remo. Nessa temporada, falando da Série B, o Paysandu perdeu o seu primeiro jogo em casa para o Atlético Paranaense. Mas vamos combinar, dá para dar uma passada de pano, porque perdeu para o time que é considerado um dos favoritos para o título. Agora, falando do Goiás, o Esmeraldino, ele veio a campo com um time muito parecido com o que jogou a última partida, que foi uma vitória de 1-0 em cima do Amazonas, primeira rodada da Série B. Uma vitória que veio após 6 jogos sem vitórias, que o Goiás estava fazendo entre Copa Verde, que se classificou empatando ali com o Brasiliense e passando nos pênaltis, e o Campeonato Goiano, onde o Esmeraldino acabou sendo eliminado nas semifinais para o seu maior rival, Vila Nova. Então assim, o momento não é bom, principalmente porque o Goiás acaba de trocar o seu comando técnico. E é curioso, né, porque o ano passado o Goiás terminou a temporada com o Wagner Mancini e começa a Série B também com o Wagner Mancini, só que nesse meio tempo teve um Jair Ventura que não deu certo. Então é um time que ainda está novamente em uma reformulação técnica. E com esse time que veio a campo, ele veio com o Rodrigo Andrade como meia, mais uma vez, como foi no jogo anterior, e o time titular foi basicamente o mesmo que enfrentou o Amazonas, com exceção do Pedrinho, que se lesionou, e teve a entrada do Zé Hugo no seu lugar. Então ele começou nesse jogo como o titular. Agora vamos lá, o Goiás, ele iniciou o jogo no 4-3-3, como falei pra vocês, só que é um 4-3-3 falso, tá? Durante boa parte do primeiro tempo, ficou claro que o Goiás estava buscando mais postura defensiva. Normalmente, eu não sou de criticar nenhum estilo. Você pode jogar defensivamente, você pode jogar ofensivamente, contanto que você tenha efetividade naquilo que você está fazendo. O Goiás, para jogar defensivamente, ele se apoia muito na ótima execução de tarefas que o Tadeu faz. E eu não, sinceramente, eu não tiro o mérito da torcida do Goiás muitas vezes chamar o Tadeu de Tadeus. Porque, cara, é inegável. Se não fosse o Tadeu sob as traves do Goiás, muito provavelmente hoje a gente estaria falando de um time que estaria brigando contra rebaixamento no estadual, que estaria brigando contra rebaixamento numa Série B, que não estaria nem perto de estar numa final de Copa Verde. Nos últimos anos, o Goiás não tem conseguido montar times competitivos. No final do ano passado, ele conseguiu uma injeção de ânimo na reta final da Série B, sob o comando do Wagner Mancini. Mas foi virar o ano, a diretoria do Goiás se embananou toda. Mandou o Mancini embora, contratou Jair Ventura, esculhambou todo o trabalho e aí colheu os péssimos frutos podres de um trabalho mal feito. Resultado é que o Goiás começou a temporada mal e chega nesse jogo desorganizado. E durante o jogo ficou muito claro isso. O Paysandu, utilizando principalmente o seu lado direito forte, com Marlon, Rossi, Edilson, sempre caindo por ali, o Paysandu foi o dono das ações mais perigosas do jogo. O Goiás teve uma única, exclusiva chance perigosa de gol, que foi numa cobrança de falta, onde o goleiro do Paysandu rebate a bola, ele bate roupa ali, e na finalização ele faz uma defesaça com a mão direita, salvando o que seria o gol de abertura do placar pro lado do Goiás. Esse foi o único lance que o Goiás teve perigoso. O resto foi algumas tentativas de cruzamento, algumas correrias ali do Jajá pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Goiás com o Zé Hugo era praticamente nulo. Um time que não tem aquele apoio ofensivo. O jogador que tá com a bola nos pés, ninguém se aproxima pra ter uma tabela, pra ajudar que for a receber uma bola. O Juninho, que deveria ser um segundo volante pra auxiliar na saída de bola, vira o armador do time, porque toda hora que a bola chega nele é lançamento pros corredores das pontas. Então assim, o time que mais parecia o que era treinado pelo Jair Ventura do que o que foi treinado pelo Wagner Mancini no final do ano passado. Mas eu nem culpo o Mancini, porque é um recomeço de trabalho. Do lado do Paysandu, o técnico do Paysandu já é conhecido do Goiás. É o Luizinho Lopes, que o ano passado ganhou os 2 jogos da Série B. Ele é um técnico muito incisivo, muito brigador, ele praticamente entra em campo com o seu time. Então é um técnico que realmente joga com a sua equipe. E durante o jogo ficou claro isso. O Paysandu
tinha suas limitações técnicas, assim como o Goiás, mas ele sobrava em intensidade. Tudo bem, tá jogando diante de sua torcida, é o esperado, né? É esperado que o Papão vá pra cima, jogando no Mangueirão, que ele busque o jogo, mas a gente também espera que o adversário não seja passivo a isso. E o Goiás, pelo menos durante boa parte do jogo, mais precisamente no segundo tempo, foi muito passivo. Durante o primeiro tempo, o Goiás teve algumas chegadas. Perigosas? Não, mas tinha a bola no campo ofensivo um pouquinho, trabalhava um pouquinho legal, só que a bagunça tática não ajudava. Foram vários os lances onde eu vi dois jogadores do Goiás batendo cabeça, indo na mesma bola, ou se embananando na saída da bola, ou enfim, não tendo um posicionamento fixo ou posicionamento organizado. Taticamente, o Goiás estava uma zona nesse jogo, total. Já do lado do Paysandu, um time que tinha uma ideia fixa de jogo. Trabalhar a bola pelo lado direito, buscar o cruzamento. E com isso, o Paysandu teve 3 chances claras e manifestas de fazer gol. Não fosse o Tadeus dos Esmeraldinos, o Paysandu tinha saído do primeiro tempo com 3-0. Primeiro, uma chegada numa finalização, uma falha de marcação bizonha do Goiás. O jogador do Paysandu finaliza dentro da área. O Tadeu faz uma bela defesa e na sequência o companheiro do jogador do Paysandu finaliza por cima. Depois, teve uma chegada no lado direito, cruzamento, que o Nicolas desvia. Cara, ele desvia muito bem pro rumo do gol e o Tadeu faz uma defesaça. Assim, absurda, cara. Uma defesa de aplaudir. Eu tava aqui assistindo o jogo, eu falei assim, ó, na hora. Porque, caraca, que defesa. E depois ainda teve um outro lance onde o Nicolas de novo ficou de frente pro Tadeu, só que ele se embananou ali com a bola, se enrolou e acabou escapulindo. Foram as 3 principais chances do Paysandu no jogo. A equipe do Paysandu melhor do que o Goiás, trabalhava mais a bola no campo ofensivo, tocava muito bem, até tinha uma triangulação legal, chegava com uma certa facilidade até na área do Goiás, porque a linha de defesa do Goiás, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ela recuava demais pra dentro da área. Então, o Paysandu toda hora tinha o cruzamento facilitado. Tinha um jogador livre para cruzar na entrada da área, na linha de fundo. Isso foi uma máxima do jogo inteiro. E aí, com isso, o Paysandu criava alguma coisa. Só que faltava finalização. Faltava o Paysandu chutar pro gol. Faltava o Paysandu acreditar no último passe. Faltava aquela, né, como você diz, aquele refinamento do último terço do jogo. Mas, mesmo assim, o Paysandu era superior. Segundo tempo, o Paysandu continuou melhor, mas o jogo foi bem ruim. Pra vocês terem ideia, eu não me tenho memória nenhuma de nenhum lance perigoso. Que o Tadeu fez uma grande defesa, ou que o Matheus Nogueira fez uma bela defesa. Cara, memória disso, zero. Porque, sinceramente, eu acho que no segundo tempo isso nem aconteceu. Mas vamos combinar uma coisa. Não aconteceu porque, defensivamente, o Goiás estava muito bem postado. Exageradamente recuado, concordo, muito. Mas a linha defensiva, formada por 6 jogadores, conseguia evitar que o Paysandu tivesse espaços para triangular dentro da área. O que não evitava do Paysandu ter posse de bola tranquila na entrada da área. O que é um absurdo. Você não ter uma cobertura ali na entrada, por exemplo, Juninho ou o Gava que entrou no segundo tempo. Cara, não havia uma pressão ofensiva, uma pressão de marcação para tentar roubar a bola antes da bola chegar na área. O Goiás toda hora deixava com que o Paysandu cruzasse, tocasse, chutasse, só que o Paysandu não fazia tanto isso. Nas poucas que fez, o Tadeu defendeu sem muita dificuldade. E do lado do Goiás, chutão. Chutão, chutão e chutão. Só isso. O jogo todo. Você depender de uma única carta, o jogo inteiro. O Goiás não teve meio de campo, nem no primeiro tempo com o Rodrigo Andrade, nem no segundo com o Rafael Gava. Não teve meio de campo. Não tinha toque, não tinha triangulação, não tinha aproximação, não tinha nada ofensivo. Foi muito pobre ofensivamente. Ele se apequenou no jogo. E isso é ridículo. Goiás não pode se apequenar. Goiás é uma equipe tradicionalíssima do futebol nacional. E eu falo isso já em vários vídeos do Esmeraldino. A culpa disso tá dentro e fora de campo. Dentro de campo, os jogadores não reconhecem o tamanho da equipe que eles defendem, não respeitam essa camisa pra jogar de maneira verdadeira, de maneira entregue, de maneira, sabe, com brio. Não se vê isso.
E do lado de fora, os dirigentes do Goiás fazem bagunças atrás de bagunças. Financeiramente, o Goiás é muito bem sanado. Inclusive, fechou um patrocínio recente de 40 milhões com a Deadora, né, que ele fechou esse contrato. Então, assim, financeiramente tá bem. Agora, falta arrumar a casa, falta administração, falta identificação com o que o Goiás é e que um dia já foi. Né, um time que sempre era tradicional da Série A, um time que sempre revelava grandes jogadores, e falta que os dirigentes atuais do Goiás entenderem o clube que eles administram. Eles não entendem. Não entendem e não respeitam o legado do Goiás. E isso se reflete dentro de campo. O Paysandu merecia ter ganhado o jogo, pelo menos pelo que fez no primeiro tempo. Segundo tempo, ninguém merecia nada. Foi um jogo fraco, foi um jogo sem graça no segundo tempo. O Paysandu, mesmo assim, foi superior. E isso coloca uma situação que é a seguinte: o jogo de volta é na Serrinha. O jogo de volta é o jogo na casa do Goiás. Mas dificilmente um torcedor esmeraldino, o mais lúcido, o mais, né, aquele mais consciente, vai cravar o esmeraldino como favorito. Primeiro porque o Goiás jogando em casa há muito tempo não é favorito em seus jogos. Vem tendo dificuldades de jogar jogos mais simples, enfrentando times na Serrinha. Vem sofrendo para jogar em casa, para começo de conversa. Segundo, o Paysandu no primeiro jogo foi melhor e se mostra mais bem disposto para se entregar, para buscar o título da Copa Verde. Talvez dê mais importância à competição pelo terceiro ponto. O Paysandu é mais tradicional na Copa Verde, já se sente seguro, sabe jogar essa competição e tem ali um técnico que é um cara assim, com uma energia que certamente vai passar o ânimo que o Paysandu precisa para brigar por esse quinto título da Copa Verde. Só que o Goiás não pode ficar para trás. Tá na hora de virar a chave. Venceu o Amazonas, um jogo mais fácil, mais simples. Agora tem que encarar os times com hombridade, com brio. Vai jogar em casa na próxima partida? Joga como homem. Joga sério. Encara o jogo como se fosse a Copa do Mundo, não só a Copa Verde. Porque o torcedor do Goiás merece, pela sua fidelidade com o clube, por tudo que o Goiás tem feito com o torcedor, é justo que o esmeraldino brigue de verdade por esse título. Mesmo que alguns não valorizem tanto, até pela desvalorização natural da competição, pelo desleixo da CBF com a Copa Verde e tudo mais, muita gente não valoriza tanto a Copa Verde, mas é um título que não só marca mais uma conquista esmeraldina, se vier, né, no caso, como também dá a vaga pra Copa do Brasil. Então tem que ser jogado de maneira séria, tem que ser jogado como o Paysandu jogou nesse jogo. Mesmo que não tenha conseguido vencer, mesmo que tenha tido suas limitações técnicas, principalmente no segundo tempo, o Paysandu lutou o jogo todo e teve o domínio da bola no campo ofensivo o jogo todo. E é isso que o Goiás tem que fazer. Não pode se apequenar. E é absurdo, cara. Eu sei que tem muito torcedor que se ofende de falar isso, mas eu tô sendo lúcido com o que a gente viu em campo. A gente viu um Goiás recuado, fechado, jogando por uma bola, sem ter essa bola, porque não tinha essa saída de bola, e enfrentando um Paysandu que queria ganhar o jogo. Tinha sua dificuldade técnica, mas queria vencer. E buscou isso os 90 minutos, com ou sem dificuldade. No primeiro tempo teve chances claras para vencer, no segundo tempo já pecou um pouco pelas limitações técnicas e também, obviamente, esbarrou na boa defesa do Goiás, que sim, estava bem postada. É uma disparidade de atitude que é absurda, sabe? É um abismo entre a vontade do Paysandu e o desânimo do Goiás, que estava implorando para terminar o jogo empatado em 0-0. E, cara, eu volto a falar, quem garante que o Goiás jogando em casa vai conseguir vencer? Então, cara, é absurdo. Essa atitude do time em campo é absurda, tá? Aí você pode colocar a culpa no Mancini, que não conseguiu passar a intensidade que o time precisava ter, coloca a culpa nos jogadores, pode colocar a culpa na diretoria ou em todo mundo. Alguém é culpado e isso tem que mudar urgentemente. Do lado do Paysandu, é importante que se mantenha essa vibração que o time jogou, né, nessa jogo de ida, para que no jogo de volta faça uma partida competitiva. Time pra vencer, Paysandu tem, e mostrou isso nessa partida. Faltou vencer o melhor jogador do Goiás, que é o Tadeu. O Tadeu foi soberano, conseguiu evitar os gols que o Paysandu teve claríssimos, principalmente no primeiro tempo. Mas e aí? O que você achou desse primeiro jogo da final? O que você tá achando do fim da Copa Verde? Como é que você viu nessa competição ao longo aí desse começo de temporada? O que você achou do Paysandu, do Goiás? Coloca aí a sua opinião. A análise continua com os seus comentários aqui embaixo. Deixa aí os comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você.
E também, como eu falei no início do vídeo, peço que você, se quiser ajudar o canal, se torne membro a partir de R$ 1,99. É pouquinho, é baratinho, mas faz toda a diferença e me ajuda demais a continuar esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.